Em discurso na ONU, Zelensky fez críticas ao Brasil e também à China. E mais do que isso, diz que nenhum país deverá ganhar e crescer em cima ou às custas da Ucrânia. Nós temos que o discurso do Zelensky na ONU foi bastante direcionado em relação ao Brasil nesse sentido, de modo que citou o Brasil textualmente, não é? Certamente não concordando ali com a proposta de paz que tenta promover o Brasil junto com a China. Também, no seu discurso, Zelensky diz que não dá para discutir a paz sem a Ucrânia estar presente. Isto porque, em boa medida, a proposta de paz da China e do Brasil é debatida basicamente entre China e Brasil, a fim de apresentar tal proposta para a Rússia e a Ucrânia, enfim. Recentemente, nós tivemos que o governo da Rússia, o Putin, disse que aceita o Brasil e a China como intermediadores da guerra para que haja paz, assim como também a Índia. Nós falamos sobre isso aqui. Agora, em boa medida, o discurso do Zelensky na ONU focou em cima dos 10 pontos ali apresentados que o Zelensky chama de fórmula da paz, não é? Em boa medida, o primeiro ponto importante é a questão do perigo nuclear, de modo que na maior parte do discurso do Zelensky, ele fala a respeito da infraestrutura energética, em especial a infraestrutura de geração de eletricidade, está ligada também à questão das usinas nucleares, enfim. E claro, o perigo nuclear. Estes dois temas, o perigo nuclear em primeiro lugar e a questão da infraestrutura e a destruição do modo de vida na Ucrânia, enfim, são os dois temas que mais ocuparam tempo, digamos assim, no discurso do Zelensky, enfim. Nós temos então, hoje é dia 25 de setembro de 2024, é o segundo discurso do Zelensky na ONU, desde quando começa a guerra lá em 2022, tá? Então aqui nós vamos observar alguns pontos do discurso de Zelensky na ONU, mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo para quem gosta de geopolítica. E mais ainda, dê uma olhada no nosso e-book, adquira um material justo, adequado para você que quer aprofundar o seu conhecimento e saber como estudar geopolítica. Dê uma olhada, o link está na descrição do vídeo. Pessoal, então nós temos aí Zelensky na ONU, conforme nós sabemos. Nós iremos também acompanhar aí o discurso do Lavrov na ONU, até porque o Putin não foi a Nova York para discursar, e sim o Sergei Lavrov, conforme nós veremos. Então nós temos aí o Zelensky, enfim, e conforme eu mencionei, parte considerável do discurso dele versou sobre o perigo nuclear. E o que chamou muito a atenção é que o perigo nuclear, eventualmente, caso ocorra uma catástrofe nuclear na Europa, na Ucrânia, certamente afetará a Europa e o mundo de maneira bastante significativa, até porque as proporções que a radiação pode tomar em termos de expansão no território da Europa e outras regiões ali também no sul do território da Ucrânia, chegando até a Ásia, a região, né, é muito considerável, perfeito? Chegando na região da Turquia, no sudoeste da Ásia, enfim, tá? Então, é algo realmente muito preocupante. Agora, o que muito alarmante chama a atenção é que o Zelensky diz que Putin planeja ataques a usinas nucleares da Ucrânia, certo? Aqui é uma acusação bastante firme, uma acusação bastante significativa. E existe de parte a parte acusações de que eles estariam atacando usinas nucleares, em especial a região de Zaporizhia. Em Zaporizhia nós temos uma importante usina nuclear, atualmente controlada pela Rússia, na região de Zaporizhia, tá? E desde quando nós tivemos ali a disputa territorial na região desse oblast, né, dessa província em Zaporizhia, houve acusações de parte a parte de que havia disparos e tiros na direção das usinas, assim, da usina no caso, né? Enfim. E aí o Zelensky chama atenção para o ataque à infraestrutura, em especial a questão energética. Quando nós olhamos aí para o histórico recente da relação da Ucrânia com a União Europeia destina 35 bilhões de euros para a Ucrânia, justamente para reconstruir a infraestrutura energética da Ucrânia. Pelo menos este é um dos grandes objetivos ali, conforme nós mencionamos há alguns dias por aqui, tá certo? E
No caso aí, o Zelensky vai falar sobre o plano de paz, que ele já apresentou esse plano lá em 2022, no âmbito do G20. O G20 lá em 2022, é isso mesmo, né? Ocorreu em Bali, na Indonésia. Né? Eu lembro quando ele apresenta esse plano de paz, que tem 10 pontos, nós já vamos observar. Diz ainda o Zelensky que a Rússia tem um território 20 vezes maior do que o da Ucrânia, enfim, e não entende porque eventualmente a Rússia quereria, né, ou gostaria de ter mais território. Fato é também, entretanto, que a discussão do Putin, uma das justificativas do Putin não é que há interesse nos territórios da Ucrânia, mas sim interesse em defender a população russa perseguida nessas regiões. E aí, quem tem razão? Certo? De qualquer maneira, ele afirma aí essa questão territorial e diz ainda que mais de 100 países, salvo engano, ele cita, né, um número ali que eu não peguei bem, 100 países, ou pelo menos 80 países, pelo menos 80, esse é o fato, não é? Apoiaram a fórmula de paz quando houve o debate na Suíça. E o grande problema é que a Rússia não estava presente, então de que pouco importa vários países assinarem um acordo de paz e a Rússia, que está em guerra, não assinar. Até porque a Rússia, querendo ou não, é uma potência nuclear, certo? E se os países assinarem propostas contra a Rússia, não vai mudar nada, até porque, né, quem vai atacar a Rússia? É uma grande pergunta que fica, né? Enfim, então nós temos essa discussão do Zelensky, de que basicamente a sua fórmula da paz é aceita já por boa parte dos países, enfim, e o Zelensky vai fazer crítica bem considerável à ONU, em especial aí ao Conselho de Segurança da ONU. No Conselho de Segurança da ONU, conforme nós sabemos, são 5 países membros permanentes. Estes países membros permanentes têm o poder de veto, conforme sabemos, a Rússia é um deles, e, consequentemente a isso, quando há alguma discussão ali, pode ser condenatória em relação à Rússia, ou aos Estados Unidos, ou qualquer, né, outro país, o fato é que a Rússia veta, ou mesmo os Estados Unidos vetam, conforme os seus interesses, enfim, não é? Então é um jogo bastante, né, hipócrita, bocó, e até estúpido, não é? Uma vez que o pessoal está discutindo ali condenações em relação, sei lá, à Rússia ou aos Estados Unidos, aí chega na votação da Rússia ou dos Estados Unidos, eles vetam, né? Ou seja, não adiantou nada, enfim. E nesse aspecto aqui o Zelensky está em mais do que razão, enfim. É difícil realmente o modo como está organizado hoje o poder no mundo, não é? Que é uma das falas do Brasil, inclusive, no contexto aí da Assembleia Geral da ONU, enfim. Então, essa questão da palhaçada, que é o Conselho de Segurança da ONU, em boa medida. E, por fim, ele vai complementar ali a sua fórmula da paz, trazendo os pontos, não é? Ele vai dizer sobre a segurança, sobre os ataques nucleares. Aqui ele está falando justamente esse é o primeiro ponto, né? Enfim, na sequência nós temos aí a discussão sobre a segurança alimentar, ou seja, a guerra afeta negativamente a produção agrícola, as cadeias globais de produção de alimentos, enfim, trazendo fome para a população, tá certo? A discussão sobre a segurança energética, não é? Então é uma preocupação da Ucrânia, que acusou a Rússia de atacar de maneira deliberada a sua infraestrutura energética. Por sua vez, a Ucrânia também faz ataques contra a Rússia em alvos militares e também contra a infraestrutura energética, né? Então, se não houver paz, certamente, infelizmente, nós veremos mais problemas energéticos tanto na Rússia quanto na Ucrânia. E aí, a libertação de prisioneiros e deportados, isso ele não mencionou, não é mais estar dentro da Fórmula da Paz. Implementação da Carta da ONU, e aí ele vai discutir, coisa curiosa, que se os países que respeitam a Carta da ONU não tem como discordarem aqui da Fórmula da Paz proposta pela Ucrânia, né? Então, esse ponto é importante. Ou seja, ele está jogando para a ONU, pera lá, mas a carta que compõe a ONU, etc, não é uma carta que é reverberada na minha Fórmula da Paz. E se vocês não aceitam a Fórmula da Paz, vocês não estão aceitando a Carta da ONU, enfim, né? E no caso, ele diz a respeito da integridade territorial da Ucrânia, tá certo? Nesse contexto de nova ordem mundial, enfim. Não cita retirada de tropas russas e cessar, fogo, cessar hostilidades, enfim, mas está aí na Fórmula da Paz. A questão da justiça, né? Uma coisa que ele aborda é a questão do ecocídio, que diz respeito aos problemas e os impactos ambientais em decorrência da guerra, tá? Prevenção de escalada do conflito, isso é importante, tudo bem? Então, quando ele está alertando, não, para lá,
a guerra não vai parar na Ucrânia, assim por diante, não é? E por fim, a confirmação do fim da guerra. Seria um acordo diplomático, enfim. Então, a fórmula da paz está aqui apresentada a vocês. E o Zelensky faz, em boa medida, no seu discurso, referências, ok? Ele reverencia e referencia a sua fórmula da paz no contexto ali do seu discurso. E o que chamou muita atenção é justamente dizendo que a paz entre Rússia e Ucrânia, quem fizer, certamente é digno de prêmio Nobel. Isso é verdade. E aí entra a questão do Brasil, porque o governo brasileiro atual tem interesse num prêmio desse, claro, e eventualmente, não por acaso tenta negociar a paz. Entretanto, na concepção da Ucrânia, tomando um lado, assumindo o lado da Rússia, que na concepção da Ucrânia é o agressor. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu convido você mais uma vez a conhecer a comunidade geopolítica, mas também, se você quer um material focado na questão da geopolítica para saber como estudar, dê uma olhada no nosso e-book, o link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.